Alô, alô, escamonautas, eu sou Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre La Casa de Papel 4. Mais uma vez, nesse formato, sem edição, sem firulas, sem nada, porque estamos de quarentena, meus editores estão de quarentena, eles vão assistir esse vídeo, ficar com raiva de mim, porque estou desrespeitando a qualidade do canal deles também, mas a gente precisa continuar fazendo conteúdo, né? Até porque vocês estão aí de quarentena e precisam se entreter. Eu também estou aqui de quarentena e estou com saudade de falar de narrativas. Meu podcast está parado, meus podcasts estão parados, está tudo parado. Então eu tenho que voltar porque eu estava ficando agoniado em falar com o mundo e vocês estão aqui para, né, assistir e ouvir as minhas opiniões e as minhas loucuras sobre narrativa, né, sobre ficção. Eu queria deixar só um lembretezinho antes do vídeo começar. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Ele não está bonitinho como costuma ser, mas se você der uma olhada aí no nosso histórico, você vai ver que a qualidade é muito boa. Provavelmente deve voltar depois que a quarentena acabar. O segundo recadinho é o nosso curso de escrita, o curso Começar a Escrever Contos, está sendo disponibilizado gratuitamente no YouTube nesses dias. Então, se você tem vontade de aprender a escrever, ou conhece alguém que tem vontade de aprender a escrever, manda se inscrever aqui nesse canal, né, e conhecer aí esse curso que vai te dar ferramentas bem interessantes para poder mergulhar nesse mundo da escrita criativa. E passado isso, vamos falar lá de La Casa de Papel 4. Eu fui muito relutante em assistir a La Casa de Papel, foi aquela moda que não me capturou. Eu só fui assistir, eu acho que já tinha saído a parte 3, então eu assisti a parte 1, a 2 e assisti a 3, eu acho que fiz o vídeo da parte 3. E eu acho que, assim, comentar La Casa de Papel é, de certa forma, repetição do mesmo. Esse vídeo não vai ser longo porque as mesmas qualidades que tem na primeira e na segunda temporada, elas estão nos mesmos defeitos também, né? Então, é uma série que, na realidade, chegando numa quarta temporada, se tornou um pouco cansativa. Porque, obviamente, as qualidades cada vez menos saltam aos olhos, porque não são mais novidade, e os defeitos se tornam cada vez mais gritantes. Toda a narrativa do La Casa de Papel gira em dois pontos: o planejamento e a execução. O planejamento, a gente explora ali os personagens, se aprofunda neles, conhecem eles, e, né, o que faz, na realidade, um dos pontos altos da narrativa, a gente gostar. Eu gosto dos personagens, eu acho eles interessantes, eles me cativaram, eu me conectei com eles, então mergulhar um pouco nessa história deles é sempre interessante. E a execução é a parte ali da narrativa onde a ação acontece, ele fica fazendo esse jogo de vai e volta, né, presente, passado, e a gente vai aí conhecendo a narrativa. E nessa questão do plano, né, uma das grandes coisas que deixa você um tanto agoniado é a questão da infalibilidade do plano falível, ou a falhabilidade do plano infalível. O que eu quero dizer com isso? É porque as coisas dão errado, mas parece que quando elas dão errado, ainda tinha um plano, dentro do plano, uma coisa que estava pensado, estava organizado para que aquilo acontecesse, tinha uma saída, por mais absurda que seja a reviravolta que aconteça. Ou seja, mesmo quando é uma coisa completamente que você diz assim, não tinha como você se planejar para isso. Ela estava dentro do plano, ela estava ali dentro do que eles conseguiam organizar e do que o professor conseguia antecipar. Isso, uma hora, enche realmente um pouco o saco. E como é que isso enche o saco? Quando você vê claramente que o roteiro, né, que os narradores estão pesando a mão para que as coisas aconteçam. Coisas como, por exemplo, a cena do corredor. Eu vou entrar em spoilers, é impossível, né, falar aqui sem spoilers, mas a cena que eles trocam ali tiros com o agente lá do banco, né, o agente lá da casa, do Banco Central, e quando eles trocam tiros com esse cara, num corredor estreito, ele sendo alvejado por armas automáticas dos dois lados, e ninguém acerta um tiro nele, e ele não acerta um tiro em ninguém. E o meu problema com isso é um problema similar que aconteceu na série Sense8, que é, se você vai botar uma situação muito perigosa, muito que ali realmente, claramente você está colocando os personagens em extremo perigo, você tem que pagar o preço disso. E o preço disso se paga, né, com as consequências, ou seja, é uma cena grave, é uma cena perigosa, ela tem uma consequência, ela tem um resultado. E a grande coisa que falha para mim nessa temporada do La Casa de Papel é que essas cenas não têm consequência, ou seja, são um grupo de pessoas com armas, com fuzis automáticos atirando dentro de um corredor e ninguém acerta ninguém, tipo, o cara não toma um tiro, é muito esquisito, fica
cômico, mesmo toda a suspensão de descrença, que já é altíssima, justamente por conta dessa falibilidade do plano infalível, infalibilidade do plano falível, justamente toda a nossa suspensão de descrença já está para a gente aceitar o absurdo que é todo esse plano funcionar. Então, como quando chega numa cena como essa, a gente vê claramente que alguém só não morre porque o roteiro não quer que o personagem morra. Ou seja, você cria situações de real perigo, de perigo, mas você sabe que não vai dar em nada. E como essas cenas se repetem várias vezes dentro da narrativa, claramente a gente já sabe que não vai dar em nada, então a gente nem sente o peso mais da cena. Então a cena por si só já fracassa porque a gente sabe que não vai dar em nada, que não vai ter consequência, que não vai ter perigo. Uma outra coisa que eu não gostei nessa temporada, gostei não gostando, eles focaram bastante a atenção no Berlim. E o Berlim morreu, né, na segunda temporada. Ele morre no assalto a banco, lá no outro assalto. E por mais que eu goste dele e ache ele um personagem interessante, existe um problema aí. Eu me importo muito mais, eu queria saber muito mais dos outros personagens. Por quê? Porque conectar-me com eles, conhecer mais a história deles, vai me permitir, caso eles morram, caso alguma coisa aconteça, ou mesmo o ato de eu me preocupar, porque, obviamente, toda a tensão da narrativa é como essas pessoas vão sair dessa. Então, quanto mais eu conheço, mais eu me importo. Como o Berlim já morreu, esse efeito não existe mais nele. Então, eu estou só conhecendo a história de um personagem que já não está mais ali. Então, eu acho que eles desperdiçam demais tempo narrativo com um personagem que já não faz mais parte, não tem mais consequência dentro da narrativa, por mais interessante, carismático e legais que sejam as cenas com ele, justamente nisso, entendeu? Então eu preferia que a tensão da narrativa se focasse nos personagens que ainda estão lá. Como eu disse, né, chega aquele ponto que os defeitos começam a saltar mais os olhos e os absurdos dos planos vão ficando mais gritantes. Por exemplo, naquela parte final, onde os e-mails são pegs, né, eles capturam o cara que executou as torturas no Rio e ele mostra lá os e-mails que ele tinha, e aí você pensa assim, quer dizer então que essa galera da inteligência cometeu crimes federais e eles usaram os e-mails pessoais dele para cometer esses crimes. São coisas completamente sem sentido, porque você sabe que o personagem não faria isso. Qualquer pessoa que vai fazer isso usaria 4, 5, 6 veículos, contrataria 3, 4 intermediadores para que essa ação acontecesse. Fica mais uma vez forçando a barra da suspensão de descrença. Eu não consigo acreditar que essa narrativa aconteceria da forma com qual ela acontece. E a consequência final disso, né, o somatório disso tudo, spoiler, então se você não viu, saia agora, vou lhe dar tempo. 1, 2, 3. A Nairobi morre, né, e ela é uma das personagens provavelmente mais queridas da série. E é aquela coisa, ela terminou o final da temporada passada sem morrer, e aí a gente salva ela para matar ela. E a gente viu, por exemplo, eu vi isso na série The Walking Dead, né? Eles salvam o Glenn de uma morte certa para matá-lo no final da temporada. Esse jogo narrativo que, de certa forma, já é muito utilizado e já está até um pouco cansado, né? Então, é tão surpreendente assim essa morte da Nairobi. E essa morte da Nairobi, para mim, ela ainda gera a parte 2 né, das piores cenas de mira de todos os tempos. Todo mundo com armas automáticas de frente pro agente lá do banco e ele tá num campo aberto e as pessoas não conseguem acertar o tiro nele. Então essa forçação, isso tudo que a narrativa força para poder manter o perigo, e devo ressaltar, essa questão da figura estar, né, infiltrada dentro dentro lá do banco, né, atacando eles, até mencionam o Alien, o oitavo passageiro. Poxa, eles poderiam ter usado isso de maneiras tão mais inteligentes, tão mais criativas, tão mais interessantes, e eles fazem grandes cenas espetaculosas de ação e de tiroteio que não fazem o menor sentido e forçam uma barra e, sei lá, desperdiçam ali uma possibilidade super interessante que poderia ter sido melhor trabalhada dentro da narrativa. Eu já estou um pouco cansado, várias coisas que eu tinha gostado na temporada anterior para mim não acompanharam nessa aqui. Eu esperava que essa temporada fosse uma temporada mais rápida no sentido de resolver já, mas não resolveu, então o assalto ainda vai continuar, a gente vai ter mais uma temporada. Então, a verdade é que eu assisti bem à força, assim, assisti bem distraído, bem fazendo outras coisas, querendo terminar, assim, meu Deus, acaba, e finalmente acabou. E eu não queria ter tido essa experiência, porque, como eu falei, é uma série que meio que me ganhou, né? Aquelas séries ruins que você assiste
porque ela é gostosinha, tem coisas interessantes. Mas não sei se volto para uma quinta temporada. E vocês? Vocês voltam? Deixem aqui nos comentários para mim. E mantenham os feedbacks, né? Eu estou tentando manter o canal ativo e eu não sei se essa questão da qualidade atrapalha. Então eu queria saber aqui de vocês. A gente se vê na próxima e tchau!